Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje eu vou dedicar à nossa Brasília, que está completando agora 59 anos de idade. Isso de fundação, né? Fora o tempo da construção, que rodou aí mais 3, 4 anos de muita atividade. Brasília completa agora no dia 21, 59 anos. E para a gente trazer um pouquinho a lembrança, a epopeia da criação da capital do Brasil, no centro, aqui no Planalto Central, eu conto hoje com a presença no nosso programa do presidente do Clube dos Pioneiros. Pioneiro que ele é, Roosevelt Beltrão, presidente do Clube dos Pioneiros, chegou aqui no comecinho do começo mesmo, né? E veio das Minas Gerais, lá de São João del Rei. Isto. Juiz arbitral, foi juntamente com o Juscelino Kubitschek, fundador do Clube dos Pioneiros de Brasília. É membro do Conselho Superior da Associação Comercial de Brasília, onde ele já foi vice-presidente por várias gestões, sempre fez parte da direção da Associação Comercial de Brasília, que no início desta cidade, no início do Distrito Federal, foi a casa política de Brasília. Era ali que funcionava o que funciona hoje em Câmara dos Deputados, com 8 representantes, 3 no Senado e os 24 parlamentares da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Tudo, absolutamente tudo passava pela Associação Comercial do Distrito Federal e ali tinha o dedão bacana do meu irmão Roosevelt Beltrão. Que bom te rever, querido. Prazer é nosso, viu? Revê-lo também. Bons tempos aquele, né, mano velho? Excelente, parece que não voltarão mais, né? A gente decidia mais do que agora, não decidia, não? Você falou da associação comercial, naquele tempo era a caixa de ressonância. De lá que saíram as reclamações, os conselhos, as ideias. Não existia Câmara nem legislativa e nem representantes nossos no Senado e na Câmara Federal. Era a associação comercial que comandava os destinos de Brasília. E todos nós militávamos juntos ali, né? Naquele tempo, TV Brasília, onde eu trabalhava, TV Brasília, né? A gente chegava junto, né? E um cobrindo o outro, né? E um participando com o outro, e a gente acabava fazendo o serviço. Eu lembro que eu dei uma ideia uma vez no Canal 6, Não é? Famoso Canal 6, TV Brasília, né? Eles me perguntaram o que faria com o estacionamento do setor comercial sul. Eu falei, só se fizermos um estacionamento subterrâneo. Já falava nisso, né? Eu falei nisso e não... Eles zombaram de mim. Mas nós vamos chegar lá. Já era para ter chegado. Era para ter chegado. Então, quantos governos que já se dispuseram a tentar fazer isso, né? Mas não criaram coragem ainda, porque obra subterrânea quase governo nenhum gosta de fazer, né, Roosevelt? Não aparece, né? Vamos lembrar um pouquinho do começo de Brasília? Vamos. Daquela jornada mesmo, quando rasgou o solo de Brasília? Vamos. Podemos? Podemos. Coloca esse primeiro vídeo aí, Brasília, na época da construção mesmo. Olha, naquele tempo, para você que é mais jovem aí, não existia essas benesses todinhas da construção civil, não. O concreto era feito puxado na enxada, misturando ali areia, brita e cimento, né? Colocado em carrinho de mão, alguns um pouquinho maior, mas no começo era aqueles menorzinhos mesmo. E fazia, para poder subir os andares, em volta do edifício, fazia uma plataformazinha de acesso de madeira. E olha, meu Deus, e quase sempre era nas madrugadas de Brasília que isso acontecia. Por quê? Né? Porque dizia que não podia, na hora do sol, rachava o concreto. De vez em quando aparecia o Juscelino lá para fiscalizar. E quantas vezes, hein? Nossa Senhora. Quantas vezes, né? É inacreditável. E como ele gostava de fazer isso, né? De terno e gravata. Sim, e o jeito que ele ia para o palácio, ele pedia para o motorista parar e às vezes não estava acordado aquilo ali. Ele passava e falou, esse prédio está crescendo rápido, hein? Para aí, por favor. Dava uma descida e ia lá conversar com os peões, principalmente. Isso mesmo. Que bom.
começo de Brasília. Coloca o vídeo aí, por favor. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de 2 séculos. E já uma cidade provisória de 10.000 habitantes, construída por iniciativa particular, com inversões superiores a 500 milhões de cruzeiros, estende-se ao lado das grandes obras do governo. O Palácio Residencial, cuja beleza decorre apenas de suas proporções e da própria estrutura, será o marco do ponto de vista técnico e artístico da cidade que surge. Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura. Traçados os planos de vida ou de morte pelos capitães da pacífica, mas dura batalha brasileira, os pesados engenhos dessa guerra redentora abrem, conquistam, subjugam o espaço. A cidade nova estende os seus braços às irmãs mais velhas. Primeira parte, né? Jean Manzon fez essa maravilha, dividiu em 4 partes. A gente vai mostrar as próximas aí, com certeza, né? Agora era um nada, mano, velho. Era um cerradão. Totalmente cerradão. Não é que se chegava aqui, por exemplo, uma máquina gigantesca como apareceu ali. É difícil. Eu imagino, a primeira vez que eu vim a Brasília, eu demorei quase 3 dias para chegar aqui. Nós saímos de caminhão do interior de São Paulo, já divisa com Minas Gerais, sul de Minas, né? Vim com meu pai, né, e o motorista. Nós demoramos quase 3 dias para chegar aqui, mano, velho. Era assim. Daqui a Lusiana era uma viagem longa. A Cristalina, a Formosa, e tudo chão, né? Estrada de chão. Você veio lá de Minas Gerais? Vim de Minas. Eu vim de avião, sabe? Eu vim pela NAB, Navegação Aérea Brasileira, um Douglas. Caramba, né? E já veio fazer o que aqui? Eu já tinha 2 irmãos aqui. Desde o comecinho, então? É. O Benoni, dos 2, o mais velho, foi o primeiro funcionário do Banco do Brasil efetivo em Brasília. Veio para cá em 57. Logo depois veio o Ivan. Ambos já se foram. E você também era bancário, você chegou como bancário em Brasília. Cheguei bancário. Eu era bancário desde menino, né? Desde 14 anos. Naquele tempo podia, né, mano? Eu tenho a carteira de trabalho de menor. Banco da Lavoura? Não. Ou não? Qual é o primeiro? Banco Almeida Magalhães. Almeida Magalhães, o primeiro, meu Deus. O banco mais antigo de Minas Gerais. Isto. Fundado em março de 1860. E aqui eu cheguei, no dia que eu cheguei, fui ao Banco da Lavoura, levado pelo Benoni, e fui admitido na hora. Eu não fiquei nem meia hora desempregado aqui. Com que facilidade, sim. É lógico, é evidente que você tinha a experiência que tinha, né? É. Mas você não ficava desempregado? Não, não ficava, não. Essa era a verdade. Nem eu, nem ninguém, né? Em outubro de 60, eu fui inaugurar o primeiro banco em Taguatinga. Banco Real Brasileiro.
Esse banco o Lavoura comprou. Ele tinha sido do Geraldo Lemos, pai do Mauricinho Lemos do cartório. E foi o primeiro banco em Taguatinga. Foi inaugurado lá em outubro de 60. Você era um jovem naquele tempo? Eu era menino, 18, 19 anos. Tocar barco naquele tempo ali não era fácil não, né, mano, velho? Não. E você foi morar onde? Bandeirante? Cidade Livre? Cidade Livre. Morei na Cidade Livre. Eu morei no alojamento do Banco do Brasil. Porque não tinha vaga no alojamento do Banco da Lavoura. Depois criou-se uma vaga lá, eu mudei para o Banco da Lavoura, para o alojamento. A minha cama ficava do joelho para baixo, fora da cama. A cama não cabia. Ah, ela era menor do que o... Barbaridade, cara. A água, só de caminhão que trazia água. Luz, motor. Ainda não tinha represa. Não tinha nada. Né? Não fizeram aquela primeira que trouxe energia para Brasília. Não tinha nada. Que mostra, daqui a pouco a gente mostra a criação dela também, num desses filmes do Manzon. A luz era de motor, gerador, né? É. E E já assim, havia um fuzuê, né, mano, velho? A cidade já movimentava? Era muito movimentado. Foi quando o Tunico, do Banco da Lavoura, o Antônio de Paula Pontes, Sim. saudosa memória, que criou a Associação Comercial de Brasília. Foi transformada depois em Associação Comercial do Distrito Federal. Ela começou no Bandeirante, então? Bandeirante ali. Me recordo. Tunico, Jorge Cauí Júnior. O Cauí já estava por aí também. Estava lá. Tinha uma oficina de gerador. É verdade. E a cidade ia funcionando, né? Olha, quando a gente vê um vídeo desse, que saudade danada, né? E é um eterno prazer para a gente assistir um vídeo como esse, né? Nos remete a esse passado que nos deixa assim embevecidos. Essa nova geração não tem muita consciência do trabalho que aquilo ali dava. Como eu falei anteriormente, era tudo no dedão, aqui, ó, na mão. Não é mesmo? Como é que chama? Jirico. O Jirico. Meu Deus do céu. Vamos ver a segunda parte? Vamos ver. Bota a segunda parte aí, por favor. A solidão econômica do Planalto Central diminui cada vez que um caminhão pode partir com a sua carga. Só a estrada entre Brasília e Belo Horizonte tem 730 quilômetros de extensão. Ela deverá, em 18 meses, colocar o Rio de Janeiro e São Paulo em ligação asfaltada com a nova capital, cujo eixo monumental é constituído por um conjunto de amplas avenidas e esplanadas. E 25 mil cavalos serão produzidos por uma usina a 3 quilômetros da cidade, que será construída em 18 meses. Somente na bacia deste rio existe água em quantidade suficiente para duplicar o abastecimento atual do Rio de Janeiro. Em Brasília se formará um lago maior que a Baía de Guanabara. Devido à conformação do terreno, os mananciais que servem Brasília permitem a irrigação por gravidade de várias áreas, favorecendo a transformação do solo para os fins agrícolas. Um banheiro tosco improvisado no campo. Pelo chapéu, lá dentro se encontra um nordestino. Sim, porque às vezes quem vê chapéu vê a cara. Tubos para a instalação da usina piloto, de 600 cavalos, para atender às emergências de construção, antes de se captar as águas do Paranoá. A indústria de materiais de construção vai se desenvolvendo animadamente em Brasília.
As matérias-primas, inclusive calcário de alto teor para cimento, são encontradas com abundância na região. Mais de 100 caminhões entram diariamente na cidade. Brincadeira, né? Esses caminhões aí, né? A gente chamava de FNB, né? FNB. Tinha um FNM na frente. E o japonês falava, feito no Marília. Rapaz, como é que trazia uma grande máquina como aquela, hein? Eu não tinha, acho que nem transporte para uma máquina daquela, não né? tinha estrada. Nem estrada. E ponte nenhuma. O negócio é a ponte. Você lembra de algum tipo de acidente que tenha acontecido, por exemplo, nesse período? Porque passar por essas pinguelas aí não era fácil, não, mano. Não. Parece que teve uma vez que caiu uma máquina, não teve? Foi o gerador, esse gerador. A que trouxe os geradores. O gerador ficou dentro do rio lá há muito tempo. Depois tirou, tem que voltar para São Paulo para secar. Caramba. E o Juscelino fez a ponte. Aquela construção que nós vimos ali, aquele monte de trabalhadores, ali já era barragem Do Paranoá. para preparar o Paranoá, feito na mão. Na mão. Isso ficou bem feito. Que Não, e está lá funcionando tá até hoje. Agora, com o excesso de carros e principalmente de caminhões pesados, que hoje são muito pesados, Eles estão preocupando em vez com de... ela. E funcionou 60 anos, né? Porque ela é antes de Brasília. Antes de Brasília. Meu Deus. É impressionante. Quem está nos vendo não está acreditando muito, não. Mas tem que acreditar, mano, velho. Não tem outro jeito. Né? Até porque os registros, olha, você vê, por exemplo, né, o filme. Porque é filme mesmo, isso aí era filmado. O João Manzora é Então, excelente. você vê os luscos-fuscos ainda, né? Da velhice da película, que dá aquele clarão e tudo mais. Mas isso é... Meu Deus, que memória, que memória. Memória. O que te traz a lembrança, que te traz assim, sabe, te deixa realmente comovido, te deixa mais daquele tempo, Roosevelt? Muita coisa nos comovia, né? E nos comove até hoje. Por exemplo, o fogo nos barracos da Cidade Livre. Que era comum, né? Pegava fogo em 1, 2, 10... Os caras faziam os seus fogareiros ali, ou faziam 2 tijolos ali, uma trempezinha por cima. E sair dali, pegou um incêndio imenso. Mas ninguém desistia. Quando acenderam as luzes do eixão, só tinha o eixo sul, né? Sim. Foi emocionante também. A parte norte foi bem depois, né? O eixo que ele está falando, para quem é de fora de Brasília, é o que nós chamamos de avião, né? São as asas do avião. Então fizeram primeiro a asa sul, né? E depois, devagarzinho, foram terminando a norte. Isso mesmo. Que era se dobrar igualzinho uma a outra. Se fechar o papel assim, é a mesma coisa. Não tem absolutamente diferença nenhuma. Né? Quem veio aqui, por exemplo, tem como mostrar aqui para mim, Mário? Né? Tá meio dobradinho aqui, mas dá para ver, ó. Né? Dá para ver aqui, ó. Foi exatamente o projeto campeão. Houve uma disputa, né? Houve um concurso. Belíssimo, né? Concurso. Então há um central e as 2 asas. Se você dobrar, elas são idênticas. 16 quadras para um lado, 16 para o outro. E vai assim também. E o miolo, que tem a esplanada dos ministérios, e mais acima tem a parte do governo do Distrito Federal. Monumental. É o eixo monumental. Eixo monumental. E esse outro é o eixo rodoviário. O Conjunto Nacional, por exemplo, fica na confluência do eixo monumental com o rodoviário. Ele fica bem na esquina, né? No quem centro. diz que Brasília não tem esquina, ali é uma esquina. Exatamente ali. Que é o shopping, né? Primeiro de Brasília, basicamente. Segundo do Brasil. Segundo do Brasil. Segundo. Do e Brasil. hoje está lá ainda, do Brasil, quer dizer, primeiro nosso.
E está lá firme e saudável, né? Você me trouxe à lembrança uma coisa. A Avenida W3, ela era o shopping de Brasília. Era. Né? Shopping Não foi horizontal. feita para ser a principal avenida de Brasília. Ela era uma alça de acesso praticamente. Mas, devido ao grande comércio, ela se transformou. É o shopping horizontal. Quando é que nós vamos dar um jeito e resgatar a Avenida W3? O Ibanez, inclusive, está falando nisso. O atual governador já assinou uma ordem de serviço que essa W3 é a paixão do Eli Walter Couto, da Pioneira da Borracha, Ainda entre que nós. luta, está com 93 anos, Verdade. e que luta para que a W3 seja revitalizada. E o Eli conhece isso como a palma da mão Ele dele. viu nascer Ele a começou W3. com a sua Pioneira da Borracha no Núcleo Bandeirante. Não, na Cidade Já Livre. nos contou a história Na dele. Cidade Livre. Né? Começou a ação dele vendendo travesseiros. Né? E na inauguração de Brasília, ele teve que trazer alguns caminhões de colchões e travesseiros, e aí o soergueu maravilhosamente. Já estavam vendidos já, Sim, com certeza. pela Nova Cap. E depois veio para a W3 511, onde está até hoje. Está até hoje. Mas sofrendo lá, viu? E lutando pela revitalização. O governo atual, o Ibanez Rocha, parece que assinou uma ordem de serviço para revitalizar a W3. Vamos ver se dá certo. Tem que dar certo. É, Eu acho que esse resgate é todo nosso. é né? importante, é importante. Muito importante para todos nós. Vamos ver mais uma parte do filme? Vamos. Vamos lá? Coloca aí, por favor. Operários, artífices, agricultores, comerciantes. Os pioneiros da grande migração do futuro. E se diga que a história não registra outra marcha de conquista tão bem recebida. Para os homens do litoral, Brasília é uma ideia mais ou menos abstrata. Para eles, é a pura realidade. A primeira metrópole a ser construída na idade da aviação. Rio-Brasília no máximo de 3 horas. Há 60 anos, quando se demarcou a sua área, a comissão fez em 3 meses a mesma viagem. Brasília, cidade do futuro, terá, como certas cidades clássicas da antiguidade, uma medida de graça arquitetônica. Nela, a idade da técnica reencontra a idade da harmonia, virtudes que andaram separadas nesses tempos de eclosão industrial. A cidade está assim fadada a ser um modelo para o mundo. Um hotel para 360 hóspedes, feito de estrutura metálica de volta redonda. Iniciado em março de 57, deverá ser inaugurado a 3 de maio de 58, junto com o Palácio Residencial. Em companhia do senhor Israel Pinheiro, o presidente da República acompanha o crescimento de Brasília com o fervor de quem já vê concretizado no espaço e no tempo todos os projetos, todas as obras futuras, todo o esplendor e toda a vida da cidade. A solução do Palácio Residencial se orientou pela escolha dos princípios de simplicidade e pureza que marcaram no passado o equilíbrio das grandes obras arquitetônicas. Maravilha. Roosevelt, Beleza. sem Israel Pinheiro, aconteceria Brasília? O Juscelino, em 1962, sobrevoando Brasília, exclamou, olhou para baixo, meu Deus, se não fosse o Israel, eu não teria conseguido construir Brasília. Eu estou emocionado. Era o braço forte de Juscelino, né? Honestidade, firmeza, autoridade, estava ali.
trabalhava quase que 24 horas por dia, né, Manuel? Para ele não tinha horário, né? E já não era mocinho ainda, não era mais mocinho, já tinha uma certa idade já. Já, com certeza. Você vê pela própria imagem dele acompanhando o JK. Mas tentando acompanhar, o Juscelino estava novo. Ele tentando acompanhar, acompanhava, né? E dava-se um jeito. Agora, o interessante daquele tempo é que a cidade era construída nas 24 horas do dia. Às vezes com 3 turnos, né? Isso mesmo. E principalmente as lajes, essa parte de concreto, quase sempre noturna. E aí aquele movimento, eu me recordo, né, você ouvia aquele barulho a noite inteira, né? Acabava acostumando, evidentemente. Não era tão estrondoso assim. Era muito mais... Sabe uma coisa que mais me lembra? É a alegria do candango empurrando aqueles carrinhos. Os jiricos. Né? E faziam isso, às vezes cantando, às vezes sorrindo. Isso. Era vibrante. Era vibrante. Naquele tempo, sinceramente, como eu já era um pouquinho mais jovem, eu não me lembro bem disto aqui, ó. Vivia-se bem naquele tempo? Vivia-se bem. Você, como bancário, então, tem noção do que representava o dinheiro daquela época. Circulava muito dinheiro em Brasília. Muito. E vinha de onde? Da área federal ou é porque vinha... O comércio já era fluente? Como é que... Quem abastecia mesmo de dinheiro aqui era a Nova Cap, né? Sim, que era a dona de toda a construção. Pagamento semanal, alguns pagamentos diários, o dinheiro movimentava. E tinha um Banco da Lavoura para garantir. O Tunico andava com a promissória no bolso, uma vez o Juscelino assinou, emitiu, e o Israel Pinheiro avalizou. Estava faltando dinheiro para pagar uma folha de pagamento, o banco liberou na hora. Não era nem automático, era sintomático. Imediato. JK emitiu, o Israel Pinheiro avalizou e o Banco Lavoura entrou com dinheiro para pagar uma folha que ia atrasar, não estava atrasado. Como é que chegou a iniciativa privada para essas construções? Né? Porque aí já começaram a construir os prédios, né? Já para moradia e tudo mais. Como é que isso começou aqui, Roosevelt? Isso aí vieram várias construtoras, né? A Rabelo era uma das maiores na época, né? Já existia Rabelo naquele tempo. Aliás, tinha um belo de um local, né, que se passou exatamente o acampamento da Rabelo. Setor de indústria. De muitas moradas, inclusive. Tinha conforto. Debaixo daquela poeira, daquele barro, existia conforto. Tinha a Vila Planalto, que era a cidade dos engenheiros, a maioria morava ali. Tudo em uma cidade de madeira muito bem construída. Até hoje tem algumas casas ainda nos rememorando que não foram mexidas. Uma pena que as demais... Isso eu tenho falado. Não conservaram, eu falo isso sempre, porque o Clube dos Pioneiros está situado ali agora, na sede, né? Perto da igreja... Está pertinho da igreja ali, que foi reconstituída ali, né? Que teve um problema, né? Pegou fogo. Pegou fogo. E no governo Arruda ele restaurou a igreja. Restaurou a igreja. E ficou igualzinho a mesma coisa, né? Igualzinho. Que eu me lembro dela antes e vi depois também. Meu Deus. Sabe uma coisa que eu sinto falta? Do núcleo Bandeirante, as casinhas, que eram de 2 pavimentozinhos. Hotéis. Os hotéisinhos de 2 pavimentozinhos. O próprio comércio de 2 pavimentos, tudo de madeira, mas bem feitinha. As tábuas bem colocadinhas, bem ajuntadas, né? Não era com pedacinho, não. Não era bagunçado, não. Não era bagunçado. Não ficou na nossa memória isso aí, quer dizer, só ficou lá talvez registrado, mas não sobrou nada para a gente ver, né? E nem para mostrar para os meninos. Que dava uma impressão, eu me recordo, a primeira vez que eu vi uma casinha daquela, eu estou chamando de casinha porque eu tive uma impressão que ela era um cubículo. Quando eu entrei, eu me assustei. Que ela é exatamente o espaço que ocupa hoje as residências. Né? Eram casas boas.
excelentes, não são boas, né? São, né, muito boas. Os alojamentos do Banco da Lavoura, do Banco do Brasil, do Banco Crédito Real, que eram coisas finas. Só faltava água de vez em quando, né, e luz. Ah, mas também não era para menos, né? Agora, quando eu não tinha noção, por exemplo, né, quando eles mostraram a construção da barragem do Paranoá, poxa, o rio era caudaloso. Era caudaloso. Que a gente vê os nossos riachos hoje, pequenos rios que nós temos em Brasília, né? Tipo Descoberto e tudo mais. Eu morei perto do Descoberto muito tempo. Eu não tinha noção de tanta água como eu vi ali. Ali para mim é um milagre. Para mim a maior obra que o Juscelino fez foi aquele lago ali. Aquele lago é impressionante. Será que essa ideia surgiu antes da instalação, por exemplo, antes que o nosso Lúcio Costa fizesse esse projeto, já existia na cabeça a existência do lago? Porque houve aquela missão Cruz, chefiada pelo Luiz Cruz. Você viu 3 meses para chegar aí? Pelo belga Luiz Cruz. Uhum. Ele saiu do exército belga e entrou no nosso exército. Ele foi tenente-coronel. Inclusive a 11ª Região Militar chama-se 11ª Região Militar Tenente-Coronel Luiz Cruz, em homenagem a ele. Em homenagem ao Luiz. Aquela missão estudou a água, tudo. Ela que deve ter dado a ideia do lago. Não? Eu cheguei a ver, no Pátio Brasil, fizeram uma belíssima exposição sobre Luiz Cruz. Ah, é? Né? Há muito tempo atrás, uns 3, 4, 5 anos atrás. E eu fiquei impressionado de ver o trabalho que eles realizaram aqui. Era também na mão, né, mano, velho? Usando correntes para poder, sabe, correntes mesmo, para poder fazer as medições. E o que é mais interessante, depois eles provaram que tudo que fizeram lá atrás hoje foi confirmado hoje pela nova tecnologia. Impressionante isso. Isso que o brasiliense tem que saber. O que foi feito há mais de 120 anos atrás bate com as medições de hoje. Isso confirmado pelo Exército Brasileiro. E ele tem uma obra que não é só nossa aqui, né? Da centralização da capital. Ele, através do Exército Brasileiro, fez outras coisas aí também, né? Até mesmo nas medições de mapa do Brasil e tudo mais, que também são super confirmadas. Eu tenho a impressão que tudo naquela época era no dedão mesmo, não era não? Dedão. Aqueles arquitetos, aqueles engenheiros, os cálculos de obra e tudo mais, para levantar, por exemplo, a sede do Congresso Nacional, que na época foi durante muito tempo o prédio isolado, o maior prédio de Brasília. Não é mesmo? Aquelas 2 torres e as 2 cúpulas, uma para cima, outra para baixo. Isso. Aquilo ali deve ter dado uma mão de obra, porque foi feito também do mesmo que, como você falou, né, chamando de jirico, os carrinhos que rodavam para poder chegar no último andar lá em cima e fazer a... E o calculista para calcular aquilo lá? Uma coisa que eu não tinha observado e que eu ouvi ali, Roosevelt, foi falar, por exemplo, que já tinha cimento por aqui. Então, eles encontraram esse cimento que hoje já se planta em fábrica ali e outras mais. Já se tinha, então não havia tanta necessidade de lá de fora, então? Não, mas veio muito de fora. Da Cauê mandou muito cimento para cá. Ali em Matozinho, ali, por ali em Minas. Sim. E lá mandaram muito cimento para cá. Eu imagino o gasto, né, mano, velho? Você vai fazer uma pequena obra hoje, o que te apavora é exatamente, né? Porque aparentemente barato. Barato, aparentemente. O cimento, hoje você paga aí perto de R$20, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, uma saca de cimento, né? Mas quando você vai fazer uma laje e precisa lá de 100, 200, 300, 500 sacos de cimento,
É aí que você vê o custo, né? É. Fora a ferragem. E essa ferragem vinha de onde? Era de Minas também, viu? Quer dizer, Minas Gerais foi o celeiro de Brasília, então? Foi. Sem dúvida nenhuma. Será que houve um preparo para que isso acontecesse? Ou o Juscelino já pegou a coisa... Já pegou a coisa andando, essa parte aí, né? Já existia, por exemplo, cimento. Já tinha o cimento Barroso. Barroso é uma cidade entre Barbacena e São João del Rei, que tem a indústria de cimento, que não é coisa muito antiga, não. Sei. Inclusive, o primeiro presidente lá foi Tancredo Neves. Tancredo já estava ali Estava fazendo a história também. fazendo a história. E Juscelino conhecia Minas Gerais com uma palma da mão, né? Era mineiro daqui de perto, de Diamantina, né? Aham. E pôde sacar isso. Era um homem muito inteligente. E foi governador, né? As Três Marias, ali foi cimento e ferro, você não tem imaginação. Para fazer aquilo ali era uma loucura, né? Era quase que construíram a Brasília, né? De tanto cimento que foi ali. Eu fico deslumbrado, eu fico realmente deslumbrado. Sabe, quando vejo esses filmes da epopeia da construção, do homem levantando Brasília, dirigido por um homem, Israel Pinheiro. Bernardo Sayão foi outro... Bernardo, que apareceu, inclusive, num dos filmes ali, muito rapidamente, foi o homem que iniciou as grandes construções de estradas para ligar Brasília, né? A começar pelo aeroporto, que ele construiu de 2 quilômetros, ali perto da rede ferroviária ali, da rodoferroviária. Para chegar aos primeiros aviões, ele construiu o aeroporto ali. Esse aeroporto tinha pavimentação ou ele fez só no chão bruto mesmo? Chão mesmo. Mas tinha... O aeroporto tinha sala de espera, esse negócio que ele fez em pau a pique. Tinha estaçãozinha. Tinha estação, tinha tudo. Depois é que foi para o aeroporto, que De foi madeira, primeiro aquele onde é de que tábua, que nós lembramos bem. O aeroporto do nosso cafezinho. A gente não tinha o que fazer por aqui, ia tomar um café lá no aeroporto. E ao invés de descer 1, 2 aviões, era isso. Foi uma época muito boa. Muito saudosa. Uma pena que os amigos também vão tomando rumo, né, mano, velho? Você olha um Clube dos Pioneiros, por exemplo, que você fundou ao lado de JK. Foi. O Clube dos Pioneiros foi feito a pedido e com a presença do Juscelino Kubitschek. Só que ninguém vê isso. Não dão a menor importância ao Clube dos Pioneiros. Ainda hoje? Ainda hoje. Puxa, mas o que está escrito, que é tão lindo, né? Falando do Clube dos Pioneiros. O que nós estamos fazendo aqui? Relembrando o que foi Brasília, preservando a memória. O governo não dá atenção para o Clube dos Pioneiros, nem Câmara Legislativa, nem ninguém. O Brasil é um país meio sem memória, né, mano, velho? Nós não temos este prazer em guardar as coisas, em manter as coisas. Eu tenho lutado para preservar o clube, mas estou com a língua de fora já, viu? Mas não posso abandonar, que eu não tenho substituto. Eu tenho medo de entregar para qualquer um e o clube morrer meia hora depois. Eu tenho sofrido, Celso. E essa turma não chega junto, não, mano? Não, não chega. Tirando, por exemplo, um Mário que está lá do teu lado. O Mário é meu conselheiro, meu assessor direto, né? O Mário está com o que hoje? 98 anos, vai fazer 98 anos. Meu Deus, Mário... O coronel foi embora, né? O Afonso. Coronel Afonso, que acompanhou o Juscelino desde o primeiro momento. Afonso Eliodoro. Dos Santos. Partiu também. Na nova CAP, o doutor Ernesto Silva. Também nos deixou. Que coisa de maluco, né?
Vamos ver mais um pouquinho? Bom, bom. Arrematar esse do Jean Manzon? Coloca aí, por favor. Excelente. O pão fresco é feito antes mesmo que se faça a padaria. O grupo escolar tem capacidade para 320 crianças. Ainda se instalavam os acessórios da escola quando as aulas foram iniciadas. Porque a cultura não pode esperar. Não se perde tempo em Brasília. As atividades aí têm de ser simultâneas. Um robusto brasiliano inaugurou a maternidade. O trabalho desconhece a noite. O ritmo das tarefas a executar não o permite. E esses operários praticam beisebol com ferro incandescente. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. Uma equipe dedica-se à arte de fazer cidades dentro de perfeitas soluções dos problemas urbanos. Brasília já existe. As famílias que para lá se deslocaram, hoje vivendo com simplicidade um momento histórico, irão constituir amanhã a legião comovidamente lembrada dos pioneiros. Os primeiros homens e mulheres que deram ao Brasil os primeiros filhos de uma nova era. A jovem cidade do Planalto Central é a estrela guia do futuro, a menina dos olhos do Brasil. Meu Deus. Olha, num país que não preza pela memória, a memória que a gente tem é essa, né? E filmes dos primeiros momentos, Saudade de Dino Gazola, Pedro Torres e outros mais, que passaram aí nessa cinegrafia, né? E que deixaram heranças aí. Fora os loucos que nós tivemos em Brasília, né? TV Brasília, que acontece desde o início da cidade, ela foi inaugurada com Brasília, tinha um manancial de filmes guardados e apareceu um louco lá que resolveu desocupar as prateleiras, juntou de montão e tacou fogo. Dino Gazola, que era o grande cinegrafista, um dos primeiros de Brasília, se queimou. Ele botava a mão no meio e ia atirando. Meu Deus do céu. Nós tem muito louco por aí, né? Meu Jesus. Em vez de preservar, destrói. É triste, mas é verdade. Pouca memória, né? Pouca coisa guardada. Não há resquícios daquelas primeiras obras, das primeiras coisas. Você viu que andaram mexendo há pouco tempo no Congresso Nacional, abriram uma lajezinha lá e quando entraram, cheio de marcas, né, que os peões, né, os nossos queridos construtores de Brasília deixaram escritos ali e tudo mais. Quanta coisa deve ter escondido dentro desse lago Paranoá. Já pensou? Além da Vila Mauri. Além da Vila Mauri que está lá, né? Escondidinha, né? Escondidinha. A Mauri de Almeida. São nomes que ficaram e a gente... Nem esse tipo de memória se traz, né? Quem foi a Mauri, né? Você citou a Vila Rabelo, né? Rabelo, a grande construtora do início de Brasília.
A tua vida foi depois de bancário. Você já foi também, como diz o outro, juiz arbitral, né? Eu sou juiz arbitral. Ainda está juiz arbitral. E na ativa? Não. Eu estou meio velho para isso, né? Já cansei? Cansei. No mais, você hoje se dedica praticamente ao Clube dos Pioneiros. Ao Clube dos Pioneiros. Hoje você tem uma noção de quantos nós temos lá fazendo parte do Clube dos Pioneiros? Que participam mesmo são muito poucos. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa está viva aí, a gente convida para participar do clube. Eu mandei uma correspondência agora para os pioneiros. Sim. Para indicar nomes. Porque você, enquanto como pioneiro, nunca fui convidado. Aí você convida, não, vou pensar. Aí quando morre, a família vai lá no clube. Ó, o fulano, o desejo dele é ser sepultado na área dos pioneiros. O senhor não pode autorizar? Posso. Se é pioneiro. Só pensam no clube quando depois de morto. É verdade. No dia da inauguração você estava aqui, não? Estava aqui. Vamos ver? Vamos ver? Um bocadinho? Coloca aí, por favor. A Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek. O doutor Israel Pinheiro recebe sua excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir à solenidade da mudança da capital. O autor e realizador da nova CAP chegam à Praça dos Três Poderes, onde o povo os esperava. Grande era o júbilo da multidão. O doutor Juscelino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. Estavam presentes governadores, ministros de Estado e altas autoridades da República. Acompanhados de suas esposas, o presidente Juscelino e o doutor Israel Pinheiro e João Goulart se à tribuna. O doutor Israel Pinheiro fala ao povo que encheu a e concreta. Aviões de fumaça fazem evoluções, entusiasmando os assistentes. Irradiado no Vaticano em português, fez a sua oração especial por Brasília, esparzindo a água santa pelos pontos cardeais da nossa terra, abençoando a nova capital. E foi assim que nasceu Brasília, banhada pela lágrima do povo, abençoada por Deus, sob o signo do cristianismo. Sob o truar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular no céu de Brasília simbolizará um país que se tornou...
Embaixadores especiais de vários países do mundo são recebidos pelo presidente da República. Trazem eles as felicitações de outros governos e outros povos que também saudam. O vice-presidente João Goulart também estava presente. Sob o comando do general Luiz Guedes, inicia-se o desfile. E agora, a peça presta homenagem viva. Festa para... Muito que comemorar, né? Muito, muito. Que saudade. Muita. Muita saudade. Mas edificamos uma cidade, não edificamos? A sua vida foi basicamente calcada nisso, né? Foi. Você veio menino tinha iniciado suas atividades como empresariais e bancárias, né? Dentro de Minas Gerais. E a partir daí veio para Brasília e aqui ficou. Tem algum arrependimento, não? Não, nenhum. Tenho muito orgulho, né, de ter participado dessa epopeia. Foi a construção de Brasília. Verdade. Que a história preserve, né? Tudo isso que nós estamos guardado aí. Que os nossos filhos e netos conte para os seus filhos e netos. E saibam preservar, né? Hoje, por exemplo, que você está falando do nosso Clube dos Pioneiros, que ainda está um tanto quanto esquecido. Muito esquecido. Pelos próprios pioneiros e governamentalmente falando, quase nada. Nada. Certo? Quem quiser, por exemplo, e que foi tocado no coração neste momento, e que faz parte da nossa turma dos primeiros dias, como é que faz para chegar até você e o Clube dos Pioneiros? É só ligar lá para o clube, né? Falar com uma secretária que nós temos lá, Lourdes, que você conhece. 3326-7326. Repete, por favor. 3326-7326. Ou 99901-6674. 9901-6674. Ou para mim, para o meu celular, 999-87-6674. Pronto? Pronto. Para tudo que vier pela frente. Tudo. Que Deus te dê muita saúde, te conserve bem do jeito que você está aí. Nós precisamos muito de você. Opa. Você faz parte da história dessa cidade, viu? Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço por ter tido a santa oportunidade de acompanhá-lo por tantas vezes, e ver o trabalho edificante seu e de outros grandes pioneiros que moram hoje na nossa saudade e no nosso coração. Obrigado, Roosevelt. Muito obrigado a você. Eu estava com saudade de você, muito tempo que eu não o via. Isso. Fiquei feliz em vê-lo também, com o mesmo sorriso, com a mesma voz. Essa não mudou, viu, Roosevelt? Essa não mudou, viu, cara? Beleza. Tá bem. Bom te rever, querido. Deus te abençoe. Amém. Rica e abundantemente. Amém. Para a gente encerrar o programa, gostamos da Brasília dos primeiros dias. Curta um pouquinho com a música que é mais conhecida como o hino de Brasília, embora não o seja oficialmente, né? Mas é essa que mora no nosso coração, e quando você pede para um candango cantar o hino de Brasília, ele vai: Brasília, capital da esperança. Meu Deus! Imagens para a gente encerrar desta Brasília que surgiu na palma da mão, graças a um homem chamado Juscelino Kubitschek, graças a um homem Israel Pinheiro e graças a todos aqueles como Roosevelt que fizeram parte do início desta cidade, que hoje o mundo olha e não tem sequer noção
de como foi a epopeia da sua construção. Grande abraço. Que muitos e muitos outros aniversários a gente possa mostrar um pouquinho mais da Brasília dos primeiros tempos. Até mais. Em meio à terra virgem desbravada, na mais esplendorosa alvorada, feliz como um sorriso de criança, um sonho transformou-se em realidade, surgiu a mais fantástica cidade, Brasília, capital da esperança, desperta o gigante brasileiro, desperta e proclama ao mundo inteiro, num brado de orgulho e confiança, nasceu a linda Brasília, a capital da esperança. A fibra dos heróicos bandeirantes persiste nos humildes e gigantes, que provam com ardor sua pujança, nesta obra de arrojo que é Brasília, nós temos a oitava maravilha. Brasília, capital da esperança, desperta o gigante brasileiro, desperta e proclama ao mundo inteiro, num brado de orgulho e confiança, nasceu a linda Brasília.